Estamos agora meditando no livro de Esther. Hoje, capítulo 2, nós vamos dar continuidade a essa meditação. Lembra? No último vídeo falamos sobre Vasti, né? Ela que não aceitou dançar para o seu rei e muito menos para aqueles homens. Eles estavam embriagados, eles já estavam 7 dias bebendo, né? E ela não aceitou isso e ela foi destituída de rainha. Agora o rei Assuero está em busca de uma nova rainha. E aí vai começar a entrar a história de Esther. Vamos, antes de tudo, pedir a direção de Deus e eu peço a você que partilhe esse vídeo, que dê o seu gosto. Põe nos comentários que Deus tem falado consigo. Meu Deus, eu apresento ao Senhor essa meditação que nós estamos fazendo, que tudo quanto o Senhor fez através de Esther, também através do seu tio, assim o Senhor venha também fazer através de nós, que possamos manifestar essa mesma fé de confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Versículo. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os servos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas, e ponha o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e dêem-se-lhe os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, a qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. A descendência de Mardoqueu é a descendência do rei Saul também, né? Porque ele era filho de Simei, filho de Quis. Quis era o pai de Saul. Então ele tem descendência benjamita e também uma descendência da da família de Saul. No 7. E este criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. O comentário diz: Radassa, nome hebraico que significa murta, uma planta, teve o seu nome trocado na Pérsia por Esther, que significa estrela. Exteriormente, muitas mulheres poderiam competir com ela, mas interiormente não, pois de dentro dela emanava o brilho de Deus que resplandecia em sua aparência. E essa é a diferença que às vezes as pessoas não valorizam tanto, né? O que está dentro da pessoa. E é exatamente o que Esther tinha. Ela era formosa, bonita por fora, mas também espiritual por dentro. Eu acredito que os problemas que ela teve com a família, né, de ter sido cuidada pelo tio, e não porque o tio fosse um mal familiar para ela, pelo contrário, era como um pai para ela, mas né, eu não posso falar isso, né? Eu tive meu pai e minha mãe, fui criado por eles, mas as pessoas que não foram criadas pelos próprios pais, às vezes foram abandonados, os pais tiveram que viajar e deixaram com a avó ou com o avô, então essa pessoa sente a falta, né? Por mais que fala, mas foi bem criado pela avó, sim, mas sentiu a falta do pai e da mãe materna, né? E isso pode traumatizar no futuro. Então acredito que ela superou muitas dores que ela tinha. Então isso fez ela ser uma mulher de fé. As dificuldades normalmente nos faz ter mais fé. 8. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. Comentário: incapaz de vencer. Era isso que alguém poderia dizer ao olhar para a vida de Esther. Órfã e exilada, ela havia sido forçada a abandonar o seu cotidiano simples para viver em um ambiente de disputa junto com outras centenas de jovens. Mas isso não modificou
suas qualidades, pelo contrário, Esther continuou temente a Deus, sábia e firme em sua fé. Para cumprir os propósitos divinos, homens e mulheres podem ser usados de acordo com a sua entrega, independentemente da sua origem, cultura ou capacidade intelectual. Esther sofreu também, talvez muito criança, talvez tivesse lembranças ou não, a fuga, a saída do povo. Aliás, acredito que não, porque isso durou durante 70 anos. Então, acredito que ela não tenha visto, mas nasceu já fora de Israel. No 9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso, se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. O comentário: encontrou graça. O Espírito de Deus é capaz de convencer pessoas mediante os seus propósitos. Esther foi revestida de graça ao falar, ao andar, ao interagir com as pessoas. Por isso foi favorecida primeiramente por Hegai e depois por Assuero. Ela poderia não ser a mais bela e talentosa das mulheres apresentadas ao rei, mas era a que tinha a presença do Todo-Poderoso dentro de si. Isso significa que a beleza da presença divina na vida de Esther não dependia de fatores externos, como cosméticos, pois a luz de Deus resplandecia do seu interior. O mesmo ocorreu com Daniel diante dos chefes dos eunucos. Dessa forma, quando honramos e servimos ao Altíssimo com fidelidade, sua poderosa mão age em nosso favor, usando situações e pessoas para que sejamos ajudados. Eu lembro que, por exemplo, Ana, ela queria muito um filho, Ela não podia dar filhos. Enquanto ela talvez quisesse ter um filho para ela, para poder se livrar da Penina, a sua concorrente, a segunda mulher de Eucana, então ela queria um filho para se livrar daquela dor, daquela humilhação. Quando ela desejou ter um filho para dá-lo a Deus, a primeira coisa que aconteceu foi ela ter o filho. Então, eu acredito que ela não estava preocupada em ser rainha, em ocupar um lugar, um trono, ocupar uma posição, mas em agradar a Deus. Se nós tivermos essa preocupação, Deus sempre vai nos honrar. 10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. Então aqui você vê o quanto Mardoqueu gostava, amava, como uma filha mesmo a Esther. 12. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei e dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Sagaz, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. E o comentário diz assim: coisa nenhuma pediu. A campanha para encontrar uma nova esposa para o rei se expandiu por todo o império. Oficiais haviam procurado diligentemente as virgens mais excelentes para que Assuero pudesse escolher. Essas jovens passavam primeiro pelo processo de embelezamento e depois eram destacadas para irem ao leito do rei. Ao dormir com o monarca, aquela mulher se tornava propriedade dele e ela ficava continuamente em seu harém. Na antiguidade, devido à poligamia, as mulheres eram ensinadas na arte da sedução
e da sensualidade para que pudesse se tornar a preferida do seu marido. Mas Esther não tinha essa formação. Prova disso é que, apesar de ter o direito de solicitar ornamentos, roupas e outros enfeites para usar no seu grande dia com o rei, ela nada quis. Esther confiou que sua vida estava nas mãos do Altíssimo e que ele agiria em seu favor. Sabe, ela também não quis fazer o que todas estavam fazendo. Então ela já foi diferente nisto, né? Ela não quis aqueles ornamentos. Ela também não quis chamar a atenção para o exterior, mas para quem ela realmente era. Porque isso era talvez o que o rei Assuero estava buscando. Vamos nos pôr na pele do rei Assuero, né? Ele como rei, ele tinha então várias mulheres, então ele tinha a mulher que ele queria. E nessa ocasião chamou todas as virgens. Então imagine, ele tinha várias e várias jovens à sua disposição. Então ele procurava algo que fosse diferencial, diferente, né? Uma pessoa diferente. Então Esther foi essa pessoa. E ela foi tão simples e tão dirigida por Deus que ela não pediu coisa nenhuma, até porque ela não queria destaque para os ornamentos, mas para quem ela realmente era. No 16, assim foi levada a Esther ao rei Assuero, a sua casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. Comentário: Esther chamava a atenção por sua simplicidade e fé. Ela não tinha uma linhagem que lhe garantisse privilégio, nem buscava a realeza por vaidade. Pelo contrário, ouvia conselhos e estava sempre pronta a obedecer. Por isso, logrou bom êxito. Ela passou a viver entre tantas jovens belas, mas conseguiu, pelo seu testemunho exemplar, ganhar a confiança e o favor de todos ao seu redor. O rei não sabia, mas era isso que verdadeiramente o atraía nela. Esther alcançou o posto mais elevado entre todas as mulheres. E mesmo sendo judia, foi rainha do reino persa, o maior império da época. Então, segunda coisa que eu noto, né? Apesar dela estar envolvida com outras meninas, né? Ela poderia sofrer uma grande influência da cultura, do jeito, do pensamento daquelas outras, mas ela era única no meio daquela multidão de pessoas e ela se manteve fiel à sua consciência, à sua fé. E quantas pessoas, por exemplo, que ao ir estudar no lugar, né, numa escola, ou ir trabalhar num determinado lugar, ela sofre a influência dos outros e ela muda a sua forma de pensar, de agir, de comportamento. Ela é capaz de negar a sua fé para poder agradar aquelas pessoas. Mas o que aquelas pessoas fizeram por você? Diferente, por exemplo, o que Jesus fez por mim? Para que eu não o negue. Jesus morreu por mim naquela cruz. Então, eu vejo assim, né? Esther, uma jovem que não se deixou influenciar. E hoje em dia, nos dias de hoje, se os jovens não nascerem de Deus, se eles não forem cheios do Espírito Santo, é quase impossível eles resistirem à tentação. A tentação dos olhos, principalmente, porque nas redes sociais a sensualidade explícita está muito próxima da pessoa, né? A pessoa pode se envolver com essas coisas a qualquer instante, não somente quando você está andando, e sim também quando está andando, porque as propagandas buscam muito pela sensualidade, principalmente do homem para a mulher, mais do que a mulher para o homem. Você vê então a sensualidade sendo extremamente vendida em novelas, em filmes, em séries. E série, filme, essas coisas hoje você tem a palma da mão a qualquer instante. Então eu posso imaginar o quanto é difícil para os jovens. E se eles não nascerem de Deus, eles não serão capazes de verdadeiramente negar esse mundo, sacrificar suas vontades e seguir a Jesus Cristo. No 17, o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Comentário: o rei amou Esther mais do que a todas. Assuero era o homem mais poderoso e influente de toda a Pérsia. Ele conhecia muitas mulheres, mas foi a Esther que ele mais amou, porque a graça do Altíssimo nela o atraiu sobremaneira. O que fez Esther sobressair diante de tanta concorrência? A sua fé. E o que a fez mais admirável que todas as outras?
a sua comunhão com Deus. Quando estamos diante de uma disputa em qualquer área da vida, a parte espiritual fará sempre a diferença. O Espírito Santo coloca em nós aquilo que não pode ser aprendido com os livros, a beleza que não pode ser adquirida com os procedimentos estéticos e o respeito e a dignidade que não vem com o nascimento. Eu estou aqui pensando, meditando sobre esse versículo 17, e a educação ela tem que ser feita pelos pais, o pai e a mãe. Hoje esse termo pode ser até ofensivo para muitas pessoas, porque acha que a educação deve ser dada pelo governo, pelo Estado, quer dizer, a escola. Mas a educação começa em casa, pela mãe. A mãe que gerou aquela criança junto com o pai, carregou ela 9 meses no seu ventre, ela nasceu, tem a sua linhagem, e ela então cria essa criança com os seus preceitos, com os seus ensinamentos, com a sua essência. E se a mãe é cristã, ela vai passar, ela vai transmitir o exemplo cristão para a sua família. Agora, hoje em dia, para que as crianças não sofram influência na escola, os pais precisam ser extremamente amigos das crianças. E o que hoje vem acontecendo? Naturalmente, os pais querem ter um pouco de sossego, eles querem ter um pouco de privacidade. O que eles fazem? Eles pegam o telemóvel, entregam nas mãos da criança e falam, toma, para que ela possa se distrair lá com desenho, com algum vídeo, com alguma coisa. As crianças hoje já nascem sabendo mexer no telemóvel. Então, as crianças começam a receber um conteúdo não de casa, mas exterior. E elas crescem já com a cabeça totalmente virada. E aí os pais, quando querem educar, já não conseguem mais. Por isso a necessidade de você investir 100% na sua criação, na sua forma de criar os seus filhos. Quando eles chegarem na escola, eles já têm a cabecinha deles feitinha para aquilo que está certo, correto, íntegro, justo e cristão. 18. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester, e deu alívio às províncias, e fez presente segundo a generosidade do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpriu o mandato de Mardoqueu como quando a criara. O comentário diz: Ester cumpria a ordem de Mardoqueu. Sucesso de uma pessoa não pode corrompê-la. Ester não se perdeu após a sua ascensão ao trono. Ao contrário, ela conservou o temor, a fidelidade e o caráter reto, por isso foi capaz de obedecer a ordem de Mardoqueu sem questionar. E interessante, é que tudo iria servir para um propósito, para uma finalidade. Isso que está acontecendo. Mardoqueu, como um pai adotivo, estava orgulhoso de ver a sua filha, Ester, ali naquelas condições. No 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigatã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. O comentário diz: a conspiração foi denunciada. Ao ter conhecimento do atentado que planejavam contra o rei, Mardoqueu logo reportou a Ester, que imediatamente fez Assuero saber. A pessoa nascida de Deus odeia injustiça, por isso considera como dever denunciar a quem de direito o que está errado. Porém, antes de você sair denunciando tudo que vê, você deve orar também, E interpelar, quer dizer, perguntar àquela pessoa por que ela está fazendo aquilo. Porque às vezes a pessoa ela cria uma situação desnecessária, ela poderia ter evitado aquilo, Então, cuide primeiro de você, cuide da sua alma, cuide da sua fé, para que você se mantenha firme mesmo em meio a situações como essa que Ester passou, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você e sempre, claro.